2. Do 42 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, lemos a Tua palavra e sabemos que o Senhor tem algo para ministrar aos nossos corações, que nessa noite a Tua voz venha de encontro a cada coração aqui, que os nossos ouvidos estejam abertos e também os nossos corações estejam abertos. Nós declaramos que o inimigo não tem poder para distorcer a Tua palavra, porque a Tua palavra é eficaz e que surja efeito nas nossas vidas, Senhor, conforme tem sido desde os primórdios, ó Pai, da Tua igreja nessa terra. Fala conosco nessa noite, nós oramos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Um texto um tanto quanto conhecido, você que você já leu o livro de Atos, né? Mas eu convido você a ler sempre, mais uma vez, ou mais duas, ou mais três, porque é incrível nós olharmos e enxergarmos o início da igreja do Senhor nessa terra. Nós vemos um pouquinho antes, no primeiro capítulo, Jesus Cristo falando ali com os seus no monte, subindo aos céus, dando ali uma instrução. E ele fala que era para eles ficarem tranquilos, era para eles ficarem juntos, permaneçam ali unidos em oração. Por quê? Porque o Pai vai enviar o Espírito sobre vocês. E aí sim vocês serão as minhas testemunhas. Samaria, Judeia e até os confins da terra, quando vocês forem cheios do Espírito Santo. E nós vemos no capítulo 2 que o Espírito vem de uma forma espetacular, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. E o povo estava ali reunidos, assentados, orando constantemente ao Senhor. E de repente, um som. Um barulho tremendo, como de um vento impetuoso, um vento que destruía tudo. E era o Espírito de Deus invadindo aquele templo, invadindo aquele lugar e tomando ali corações. E a palavra nos mostra que eles foram cheios, de forma que eles não se controlavam e falavam em outras línguas. É incrível que aquele avivamento tomou conta de cidades, bairros, nações, de lugares distantes, que todos iam ver o que estava acontecendo. E a palavra nos mostra que as pessoas entendiam o que era falado na sua própria língua. Olha que coisa maravilhosa, que mistério tremendo do Senhor. Veio uma pessoa de outro país, e aí a gente prega e ela entende na língua dela. Isso não é mais milagroso do que o falar em línguas estranhas? É muito mais milagroso. Às vezes a pessoa não entendia nem o que ela estava falando, mas aquele que estava ali, né? Isso mostra mais uma vez que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele facilita as coisas. Ele não confunde a cabeça de ninguém, né? E as pessoas entendiam, e aquele mover do Espírito Santo ali tomou todo aquele povo. E todos que se achegavam eram impactados, e todos que chegavam eram impactados. E Pedro toma a palavra, porque alguns, né, em todo lugar tem, alguns começam a murmurar e falam assim: estão tudo bem com esse povo aí. Beberam demais, se embriagaram. E aí Pedro toma a palavra e fala: não, o povo aqui não está bêbado. Aqui é o mover do Senhor, do Espírito Santo. E ele fala de Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que deu a vida, aquele que prometeu uma eternidade. E ali nessa pregação, falando de Cristo, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa maravilhosa que aconteceu. E nisso tudo se começa uma perseguição contra os cristãos, se começa
os invejosos, se começam os religiosos falar isso aí é fogo de palha, isso aí vai se acabar. Você lembra do diabo, Paulo fala isso numa parte, né? Vai acabar, isso aí vai se apagar, isso aí é fogo de palha. Pode ficar tranquilo que logo passa, né? Surgiu outras religiões aí, de os deuses que eles inventaram e logo não perdurou. E aí nós olhamos hoje e vemos que há mais de 2000 anos esse mover ainda continua intenso nos nossos corações. Por quê? Porque é real, porque Cristo é real. Como que nós vamos negar? Não tem como negar isso, né? Se fosse fogo de palha, não duraria um ano, uma década, ia se acabar. Assim como tantos outros tentam se levantar e não conseguem. Mas então nós continuamos olhando, Pedro faz essa pregação tão maravilhosa e 3.000 almas se rendem ao Senhor. E aí nós chegamos nessa parte, que é o finalzinho do capítulo 2. Finalzinho do capítulo 2, nós olhamos para esse texto e vemos que existem umas diretrizes, ou existe uma marca da igreja de Cristo. Eu coloquei um tema nessa mensagem, que é as bases da igreja de Cristo. Bases da igreja de Cristo. Sabe, queridos, nós olhamos hoje e tem sido preocupante muitas vezes nós olharmos para algumas igrejas que perderam as bases da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem muita coisa complicada, mas ela requer de nós atenção. Ela requer de nós desempenho, entrega, sacrifício de alguma forma, porque nós sacrificamos algumas coisas para servir a Deus. Né? Nós sabemos que não é um peso, mas existe sim um sacrifício para nós servirmos a Deus. E aqui nesse texto nós conseguimos tirar algumas lições. A igreja do Senhor se inicia, quando nós olhamos para o finalzinho de João, o Senhor chega a uma praia, e logo após a sua morte, e aí os discípulos atemorizados, tinha um camarada que já tinha negado o Senhor, e ele pega e fala assim: eu vou pescar. O Senhor já se foi, vou voltar lá para a minha velha prática, vou voltar para o mar, que é o que eu sei fazer, vou pegar o meu barquinho. E os outros falaram assim: eu vou junto. Não sei se queriam pescar ou se ficaram com medo de ficar sozinho, né? Porque nós vemos que eles estavam trancados numa casa com medo do que poderia acontecer, porque eles estavam com Jesus, e o que aconteceu com Jesus, as pessoas perseguiam Jesus até a morte, eles temiam o que acontecesse com eles também. Mas ele voltou à velha prática. Mas Jesus, ressuscitado, na beira da praia, olha para o barco e fala: ei, tem uns peixes aí para a gente comer, traz os peixes. Aí eles olham e falam: Senhor, pegamos nada. Mas eles não reconheceram Jesus naquele momento. Não pegamos nada, então joga do lado direito. E a palavra nos mostra que eles jogam em pé e saem com a rede quase estourando. 123 grandes peixes. Só que João olha e fala para Pedro: é o mestre. É o mestre. Pedro larga tudo, pula na água, dá umas braçadas, desesperado porque ele viu o mestre. Ele tinha pecado, ele tinha negado há pouco tempo atrás. Mas quando ele vê o mestre, ele corre para os braços do mestre. Ele corre, ele sai nadando, esquece barco, esquece peixe, esquece tudo e se joga na água. E chega na praia. O mestre estava com o peixinho, estava com o pãozinho, preparado para cear ali com eles, né? E esse amor queimava ainda no coração de Pedro. O Senhor faz um interrogatório. Ontem até o pastor Luiz pregou sobre isso lá na segunda. E o Senhor faz um questionamento, se ele amava e tudo mais. Não é o que eu quero falar aqui, mas é para a gente entender que a igreja inicia ali. O Senhor sentado naquela praia fala assim: ó, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. E ali o Senhor cura Pedro. Ali o Senhor trata com Pedro. E esse mesmo Pedro pega a palavra cheia do Espírito Santo. E a primeira conversão que acontece são 3.000 almas ao Senhor.
Sabe, o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Então, pensando nesse contexto que Cristo falou à igreja, a minha vai começar a partir de vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Em todos os lugares a minha palavra será pregada. Nós aqui no Bairro Alto, olha, longe, estamos ouvindo a palavra do Senhor. Aquela mesma palavra que o Senhor falou um dia. O céu, eu vou para o céu, eu vou esperar vocês. E nós chegamos aqui aprendendo o que é ser igreja. E você pode ver que bem no início, essa carta, o Atos dos Apóstolos, nos traz essa diretriz. Por quê? Porque a igreja estava se iniciando. Ele não poderia fazer tudo o que aconteceu nesse livro e daí no final ensinar como é ser igreja. Primeiro ele precisava ensinar ou mostrar o que era ser igreja. A igreja já começa com uma estrutura, com uma base. E nós vemos aqui primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Olha só, os apóstolos estavam ali ensinando e eles se dedicavam à palavra. A palavra de Deus que fortalecia, a palavra de Deus que dava direção, que dava fortalecimento. A igreja foi instaurada na palavra. Foi iniciada com uma base que é tremenda, que é forte, a palavra. E é por isso que nós incentivamos: leia a palavra, busque conhecer a palavra. Né? Nós não somos uma igreja que o pastor quer te conduzir com as palavras dele, não. A gente é uma igreja que a gente procura servir e seguir a palavra do Senhor. O que o Senhor nos ensina, viver a palavra. Sabe, a palavra está nas nossas mãos, a palavra está no nosso celular, a palavra está acessível. E nós estamos aqui procurando ensinar, né, da palavra, que é a base, que é uma das bases da igreja cristã. Base da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo? Amém? Somos a igreja de Cristo nessa terra? Então nós precisamos se dedicar ao ensino, buscar viver, estar firmados na palavra que é o Senhor. Na palavra, amém? Estão comigo? Glória a Deus. Eles também se dedicavam, estavam envolvidos na comunhão e no partir do pão. Sabe, nós fazemos um partir do pão ali, é gostoso, né? Quando nós estamos juntos, comendo. Sabe, se você for discorrer os evangelhos, ver Cristo, Jesus, ele se reunia com a turma, aí ele estava comendo. Aí daqui a pouco ele se reúne com os pecadores, os discriminados. Aí ele senta ali com eles e os fariseus olham e falam assim: o que ele está fazendo comendo ali com pecadores? Ele estava numa mesa comendo. É por isso que o crente gosta de comer, né? Porque Jesus já ensinou que o crente feliz, ele está junto ali comendo, compartilhando, e é gostoso. Gente, estar em comunhão. A igreja de Cristo precisa ter comunhão. A igreja de Cristo é uma base da igreja de Cristo. Todos aqui têm muitos anos de igreja, muitos anos de cristão, e talvez você já passou por uma igreja que não tinha tanta comunhão. E é triste porque parece que a igreja fica travada, não tem alegria. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos ter compaixão, nós precisamos se preocupar sim com os outros. A igreja do Senhor é isso, a base da igreja de Cristo é isso, é estar alicerçado na palavra, é ter comunhão, é no partir do pão, é tomar café na casa do irmão, é gostoso, né? Não para fazer fofoca, porque nós não temos aqui nessa igreja, em nome de Jesus, e eu agradeço a Deus por isso, mas para ter comunhão, fortalecer a comunhão, isso é maravilhoso. Amém? Está todo mundo aí? Vou tomar uma aguinha. Essa semana eu acordei quase todos os dias com a garganta meio estragada. Queridos, ensino dos apóstolos, a palavra de Deus, comunhão e partir do pão, sendo amigos verdadeiros, que se preocupam uns com os outros. Glória a Deus, querido, base da igreja de Cristo. E daí ele fala um pouquinho mais à frente, no 42 mesmo. E as orações. Olha só. Uma igreja firmada na oração, o inimigo não tem poder contra ela.
Essa igreja persiste porque ela tem oração nessa igreja. O inimigo tenta derrubar, ele vai se levantar, mas é para cair, né? Amém. Acho que ele gosta de cair, porque se levanta e cai, se levanta e cai, porque o nosso Deus é poderoso e não deixa ele vencer sobre a igreja. Mas a oração é base de uma vida cristã, é base da igreja de Cristo. Sabe, o Senhor ensinava os seus discípulos a orar. O Senhor ia para o monte para orar. O Senhor, ali em Mateus, ele deixa uma oração como exemplo. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E assim nós vemos essa oração tão maravilhosa. Mas o sentido dessa oração não é orá-la ou repeti-la, mas é que cada frase ou cada contexto dela é um entendimento de como nós devemos orar ao Senhor. Uma outra oportunidade nós falamos sobre isso. Mas a oração é a base da igreja de Cristo. Palavra, comunhão, oração. Queridos, nós precisamos orar. Sabe, a gente muitas vezes na correria do dia a dia, e a gente sabe que é assim. Nós falhamos em buscar o Senhor. Nós sabemos que o tempo muitas vezes é curto para nós fazer. Parece que 24 horas por dia é pouco para todas as tarefas que nós fazemos. Mas tirar um tempo para orar é essencial, é primordial. Base de uma igreja de Cristo. É base da tua vida. Quer ser forte? Ore. Está fácil? Ore. Está difícil? Ore também. Né? Não tenha, olhe para os problemas e fala, deixa para lá, vai passar. Ore. Faz parte da nossa vida e nós precisamos orar. Amém. Palavra, comunhão, oração. Glória a Deus. Paulo ele fala assim: orai sem cessar. Orai sem. Como que é orar sem cessar? Então eu vou parar a minha vida e vou ficar só orando. Não. Em todo o tempo. Sabe, a palavra nos diz que Deus ele conhece o que está aqui e o que está aqui. Estar em constante oração, o que está na mente, o que está no coração. Aquilo que nós pensamos. Então, às vezes eu estou indo trabalhar de moto, eu estou ali andando e eu estou falando com o Senhor na minha mente. Às vezes eu falo até alto mesmo, só está eu ali mesmo, capacete, eu escuto eu falando, e eu vou conversando com o Senhor no trabalho. E a gente precisa estar orando sem cessar, estar conectado com o Senhor em todo o tempo, porque isso é maravilhoso, isso nos fortalece, isso nos aproxima de Deus, isso faz nós termos uma mudança em nós, porque a oração não muda Deus, a oração ela muda a gente, a oração ela alinha. Você consegue ter intimidade com uma pessoa sem conversar com ela? Talvez você tenha um vizinho que você nunca conversou. Você fala, aquele vizinho é meu amigão, mas você nunca conversou com ele. Não tem como, né? Como que a gente vai falar que a gente é amigo de Deus se a gente não conversa com ele? A gente precisa ter intimidade com o Senhor, conversar. Oração foi a base da igreja de Cristo lá com os apóstolos e continua sendo a base da igreja de Cristo hoje. A oração ela não perde a sua eficácia. A oração ela é eficaz na nossa vida. Continue orando. Não pare de perseverar em oração. Ore sem cessar. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos para frente? Todos estavam cheios de temor. Olha só. Eu gostaria de dar uma paradinha aqui. Temor. Nós vemos que temor é uma palavra que não se fala muito hoje. Sabe, a impressão que dá é que eu sou da igreja desde neném, né? E quando a gente era mais jovenzinho, não que eu sou tão velho, eu sou menino ainda, né? Sou novinho, não tanto, né? Mais ou menos. Mas quando a gente era mais jovem, a gente via um temor nas pessoas, um temor assim, a palavra de Deus, que nós vemos que tem se perdido. Sabe, temor a Deus não é medo. Eu ouvi uma pregação, uma certa feita, do Juliano Som, do Ministério Livres para Adorar. Teve um encontro lá no Boqueirão e a gente participou de uma conferência e ele trouxe uma palavra. Eu achei espetacular aquela palavra, que ele falou sobre temor. E ele disse assim, só uma parte, que ele falou, temor
Para aqueles que estão em Cristo, é alívio, é tranquilidade, é paz, é sossego. Mas para aqueles que não estão em Cristo, sim, é medo, porque Deus é justiça. Então, para aquele que não está no Senhor, temor sim significa medo, porque tem que ter medo mesmo. Mas aquele que está no Senhor, temor é respeito, é alegria em servir. Sabe? E o temor tem sumido nas nossas vidas muitas vezes. Eu creio que em você ainda existe temor. Amém? Amém. Amém. Nós precisamos temer a Deus. Então eu preciso ficar com medo dele porque ele vai. Não. É respeitar. É saber que olhar para ele e falar: Senhor, eu não vou fazer isso. Às vezes vem oportunidades, ou vem falhas, ou vem o pecado atingindo nossa mente. E primeiro ele vem na nossa mente, primeiro ele chega na nossa mente, depois ele desce no coração, aí depois nós cometemos. Mas às vezes o inimigo lança uma seta e nós não temos o temor de Deus para bloquear essa seta ou esse dardo do inimigo. Queridos, peça para o Senhor o temor do Senhor. Fala: Senhor, aumenta o temor a Ti na minha vida. Tem um amigo meu, um pastor, que ele falava assim: a gente pode ter medo, ou a gente pode esconder alguma coisa daquele que está perto de nós. A gente pode esconder um pecado de qualquer pessoa, né? Às vezes você vai pecar e você olha aqui, dá uma olhadinha, olha para os lados. Não tem ninguém olhando, posso pecar. Aí ele fala assim: quando vier a vontade de pecar, ou vem alguma coisa para você pecar, olha para cima. Aí você não vai ter como escapar. Olha para Deus. Sabe, Deus está nos olhando, Deus está nos vendo. O pecado não interessa a ninguém na terra. O pecado é entre você e Deus, e a gente precisa olhar para Deus. Por isso que nós precisamos ter temor a Deus, porque só com o temor a Deus é que nós conseguimos nos manter firmes, é que nós conseguimos nos santificar cada dia mais, é que nós conseguimos orar, é que nós conseguimos se manter firmados na palavra e conhecendo mais a palavra. É com o temor a Deus que nós conseguimos nos manter firmes com o Senhor. Em Provérbios 9, 10, diz assim, todo mundo conhece essa palavra de Provérbios, só a parte A diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só, que coisa linda. A gente quer ser sábio, mas às vezes a gente não tem temor. Então assim, temer a Deus já mostra que você está sendo sábio. É o princípio da sabedoria, é o temor a Deus, é o temor ao Senhor, né? Queridos, que nós possamos temer a Deus. Temer a Deus, porque o temor a Deus para nós é uma proteção. Entenda isso. O temor a Deus para nós não é um castigo. O temor a Deus para nós é uma proteção. Porque quando nós tememos a Deus, nós não pecamos contra Ele, ou nós temos o cuidado, ou nós somos verdadeiros, sinceros com Ele, isso nos protege. Não é verdade? O temor a Deus na sua vida é uma proteção de Deus. Tema o Senhor. Se mantenha firme, temendo, orando, buscando na palavra, tendo comunhão. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos à frente mais um pouquinho. Nós vemos que sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, e nós podemos ver isso acontecendo hoje através das nossas vidas também. E ele diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha só, 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que maravilha isso. O que isso quer dizer? Unidade, né? Ali da comunhão que nós já falamos, unidade. Eles tinham tudo em comum, eles se preocupavam uns com os outros. Base de uma igreja de Cristo. Eles se preocupavam com a necessidade do próximo, a qual nós temos buscado sim nos preocupar. Quando nós vemos alguém que não está bem, nós clamamos ao Senhor pelos outros, nós ajudamos da maneira que a gente pode, porque isso faz parte de ser cristão, faz parte da igreja de Cristo.
Amém? E eles tinham um coração doador. Olha lá, ó. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Queridos, não estou aqui dizendo que você tem que vender sua casa e dar a alguém. Você tem que vender suas propriedades. Isso era naquele contexto, isso era naquele momento. Mas eles tinham um coração doador. Eles tinham um coração que se preocupava com a necessidade do outro. Isso nós temos muitas vezes perdido também. Às vezes nós vemos o outro passando necessidade e nós ignoramos. Deixa ele. É a fase dele do momento difícil, ele vai passar pela prova, né? Como dizia o irmão Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, e nós não ajudamos, não damos esse suporte. E nós possamos ter um coração doador. E eu não estou aqui simplesmente falando de ofertas, dízimos e finanças com a igreja. Mas o coração doador é doar um tempo para ouvir alguém. É doar o seu ouvido, é doar o seu conselho, é doar a sua oração, é ter um coração que se preocupa com aquele irmão, com aquele amigo do trabalho. Sabe, não é só na igreja. E você vai ver isso daqui a pouco. Que nós possamos ter um coração doador. Né? Nós vemos aí que existe diversos tipos de sangue. Tem um sangue que doa para todos. Tem um que só recebe dele mesmo, né? Tem um que só doa para ele mesmo, e assim vai. Que o nosso sangue possa ser um sangue que possa servir a todos, né? É o sangue de Cristo que cobre as nossas vidas, e Ele alcança a todos. Nós precisamos ter esse coração doador para abençoar, para ser bênção na vida de alguém, na vida daquele que precisa, lá no seu lar, na sua família, nos seus parentes. Nós estamos no momento que a minha avózinha está internada. E estão fazendo uma escala para cuidar dela. Vai um que fica durante o dia, vai um que fica durante a noite, e vão fazendo essa escala. É sacrificioso? É. Mas é um coração doador para abençoar a vida de alguém que está precisando. Ah, mas é tua avó, é parente. Não importa. Nós precisamos ter um coração doador. Abençoa a vida de alguém sempre. Seja com a palavra, seja com o financeiro, se for o caso. Mas abençoa, seja doador, assim como eles eram. Eles vendiam tudo, vendiam suas propriedades, eles traziam ali, ó, distribuam. Se você for ver um pouquinho mais à frente, lá para o meio, nós vemos uma história de Ananias e Safira, e eles vêm, né, Barnabé doa uma propriedade para abençoar as vidas ali, e eles ficam meio com inveja, falam assim, não vamos perder para ele, vamos vender a nossa também, vamos doar. Mas eles combinam. Assim, ó, vamos doar, vamos falar que nós vendemos por tanto, vamos doar essa parte lá. Beleza, Ananias falou, ok. Não sei de quem partiu o princípio, do marido ou da mulher, mas eles combinaram. E os dois concordaram e foram entregar. E quando um vai e entrega, ele cai ali fulminado. E o outro vai e fala a mesma coisa e cai ali fulminado. Por quê? Porque não deram tudo que vendeu? Foi por isso que eles foram fulminados? Não. Porque eles mentiram diante do Senhor. Porque eles queriam se aparecer diante das pessoas. Porque eles queriam ser vistos como aqueles que mantinham a obra. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor não precisa do mantimento nosso. Ele quer o nosso coração contrito, quebrantado, com um coração doador. Um coração que abençoa a obra dele com amor. Né? A palavra nos mostra que o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Então a gente não precisa se mostrar para ninguém o que nós fazemos. O Senhor conhece seu coração e sabe quem você é. Seja essa pessoa que tem um coração doador. Não precisa mostrar para ninguém, mas o Senhor conhece seu coração. Isso alegra o Senhor. Isso te faz a cada dia mais e mais ser cheio do Espírito Santo. É base de uma igreja de Cristo. Glória a Deus, amém? Amém? Glória a Deus. Mais pra frente aqui, ó, 46 diz assim, ó, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Olha só que maravilhoso. Todos os dias eles estavam na igreja. Queridos, o salmista diz assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na igreja tem que ser uma alegria para nós. Sabe, o dia do culto tem que estar assim, a gente tem que estar ansioso.
para o dia do culto, que é o dia que nós vamos adorar o Senhor. Eles estavam frequentemente no templo. Está certo que o mover ali naquela época foi diferente, e eles estavam todos os dias, tinha gente ali na igreja. Que nós possamos ter essa alegria em estar na presença do Senhor, que nós possamos ter esse coração assim, regozijando de estar na casa do Senhor. Assim como o salmista falou, alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Sabe, quando nós acordarmos domingo de manhã, assim, hoje é o dia de nós celebrarmos ao nosso Deus. Que alegria, eu vou na casa do Senhor. Queridos, é maravilhoso estarmos juntos adorando o Senhor. É maravilhoso compartilharmos a palavra do Senhor. E eu sei que tem dia que a gente está cansado. Eu sei que tem dia que a gente não está bem. Eu sei que tem dia que a gente está meio adoentado. E vai acontecer dias que nós não vamos conseguir estar. Mas no nosso coração, às vezes, eu pelo menos, né? Eu costumei, e uma vida inteira de estar todo o tempo, sempre envolvido na obra. E assim, o dia que eu faltava na igreja, fica aquele vazio, fica aquele aperto, mas Senhor, que saudade de estar com os irmãos. Né? O irmão Daniel sempre fala isso para mim, né? Ele está viajando, às vezes ele me liga e fala, ô pastor, que vontade de estar aí na igreja, mas não vai dar, eu estou em Foz do Iguaçu, não dá tempo de eu chegar aí pro culto. Mas a gente sempre sente aquela falta, porque faz parte das nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar. Este povo, base da igreja de Cristo, é estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Queridos, quando nós estamos aqui, nós precisamos adorar ao Senhor. Nós viemos na casa do Senhor, nós precisamos nos render em adoração, em alegria, erguer as nossas mãos, entregar o nosso melhor, a nossa melhor adoração. O louvor que talvez é meio desafinado, mas vai, daí solta a sua voz e adora o Senhor. Porque é o momento que nós nos entregamos, rasgamos o nosso coração na presença do Senhor. É uma alegria poder estar juntos adorando a Deus. Que nós possamos ter isso no nosso coração, porque isso é a base de uma igreja de Cristo. A igreja de Cristo gostava de estar na casa do Senhor. Você gosta de estar na casa do Senhor? Amém, que alegria. Que bênção nós estamos na casa do Senhor. Queridos, eles amavam estar no templo. Eles amavam estar na presença do Senhor. E agora, no verso 40. Deixa eu ver aqui. Perdão, eu estava no número 5. E todos eles continuavam no pátio. No 46, partiam o pão, cálice e participavam das refeições. No 47, na primeira parte, na parte A, eu acho maravilhoso isso, que é uma lição para as nossas vidas, que diz assim, 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha que maravilhoso. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Uma base de uma igreja de Cristo é ter a simpatia de todo o povo. Ah, mas só os crentes não. Nós precisamos ser exemplo onde nós estamos. Agora eu faço uma pergunta para você. Você não precisa responder para mim. Responda para mim não. Fica aí no teu coração. Aonde você, no seu meio, no convívio, no seu trabalho, as pessoas gostam de você? Não responda para mim. As pessoas gostam de você? Tem simpatia com você? Você é simpático com as pessoas que estão ao seu redor? E lógico que é salvo de algumas situações. Existem algumas situações, né? Pessoas que realmente não vão aceitar o seu estilo de vida. Mas, aqui, eles tinham a simpatia de todo o povo simpatizava com eles, porque eles eram diferentes, eles eram amáveis, eles eram cheios do Espírito Santo. Não é verdade? E isso atraía as pessoas. Nós vemos que, por conta dessa simpatia, ele diz no finalzinho do verso 47 assim, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, a partir da nossa simpatia, pessoas vão se render diante de Deus. Através de nós sermos pessoas amáveis, pessoas vão se render ao Senhor. Pessoas vão se entregar ao Senhor. Através da maneira que nós tratamos aqueles que não conhecem o Senhor,
as pessoas vão se entregar e vão se render ao Senhor. Nós temos uma frase, eu acho que é do Santo Agostinho, se eu não me engano, ou do Martinho Lutero, que diz assim: pregue, se possível, use palavras. Pregue, se possível, use palavras. E como que eu vou pregar sem palavras? É com a nossa vida, é com a forma de ser, é lá no meu trabalho, é lá na minha escola, é ser um exemplo, é ser igreja de Cristo. E como nós podemos ser igreja de Cristo? Seguindo essa base que nós falamos agora. Seguindo essa base que os apóstolos, que os discípulos de Cristo entenderam e viveram e lançaram. E se você discorrer todo esse livro de Atos, você vai se surpreendendo com tantas coisas, com tantos milagres, com a ousadia que todos esses que eram impactados pelo Espírito Santo de Deus enfrentavam. Nada parava esse povo, ninguém conseguia derrubar esse povo, né? Nós vemos um mártir que ali, diante de todos na praça, foi apedrejado, e ele viu o céu se abrindo, e ele viu a glória de Deus. Pessoas eram mortas por amor a essa palavra. Nós vemos na história do cristianismo que impérios matavam os cristãos. E quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristãos surgiam. Quanto mais eles matavam 10, aparecia 20. Eles matavam 20, aparecia 40. Ninguém parava porque o Espírito Santo estava movendo aquele povo. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser movidos por este amor, o amor a Deus, o amor a Cristo. Temer a Deus faz parte desse amor. Orar a Deus faz parte desse amor. Estar baseado na palavra faz parte desse amor. Ter comunhão faz parte desse amor. Viver para Ele faz parte desse amor. Um amor que não é nosso, um amor que é dele para nós. Um amor que Cristo derramou na cruz por nós. Quando nós olhamos para a cruz, muitas vezes nós não entendemos. Quando nós olhamos para Cristo, eu não consigo entender a ousadia de um homem perfeito, a ousadia de Deus descer à terra por um povo tão pecador, por um povo tão miserável. Sabe, eu costumo dizer que se Paulo se denomina, ou se intitula miserável, misericórdia, quem eu sou, Senhor? Paulo, que fez tantas coisas por amor a Deus, depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele fala: miserável homem que sou. E eu olho para Deus e falo: Senhor, quem eu sou, Pai? Se Paulo era miserável, coitado do bando, não é verdade? Mas o Senhor te ama. O Senhor separou você, sabe? Ele deu a vida porque Ele nos ama. Porque Ele nos escolheu. Ele falou assim: lá no bairro Alto vai ter uma turma top, um povo crente, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que vive à base de uma igreja cristã, um povo cheio de temor, um povo que ora, um povo que lê Bíblia, um povo que busca conhecer e viver com o Espírito Santo, um povo cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Está aqui esse povo? Amém? Somos nós esse povo. Essa igreja somos nós. Amém. E nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Até o grande dia que o Senhor vai vir nos buscar. Glória a Deus. Até o grande dia que o Senhor vai vir nos buscar. Oh, Senhor. E eu sei que em meio a tudo isso que nós falamos, existem dificuldades. Eu sei que em meio a tudo isso que nós falamos aqui, existe, sim, alguns empecilhos, algumas situações, mas o principal é a gente não desistir. Você imagina se os apóstolos, quando pegaram um e mataram, pegaram outro e mataram, eles falaram assim: não vou mais não, vamos deixar para lá esse negócio aí, tá morrendo um monte de gente, não foi bom essa nossa ideia não. Se eles tivessem desistido, não tinha como desistir, porque o Espírito Santo dá esse vigor, dá essa ousadia. Mas se eles tivessem desistido, nós não estaríamos aqui. Eles não desistiram, e nós também não podemos desistir. Que o Senhor nos dê força para continuarmos sendo essa igreja de Cristo,
Queridos, Igreja de Cristo. Temos um nome aí. Igreja Presbiteriana Renovada do Bairro Alto. Mas aqui é a Igreja de Cristo. Aleluia. Renovada é um título só. Mas o Senhor vem buscar a igreja dele. E se nós estivermos firmados na renovada, capaz da gente não ir. Mas se nós estivermos firmados em Cristo, a renovada do Bairro Alto vai seguir em peso. E não só eu e você não, vai ter muito mais gente, porque nós vamos ganhar almas para o Senhor, pessoas vão se render ao Senhor, assim como aqui a palavra nos diz, que diariamente iam se acrescentando os que estavam sendo salvos pelo Senhor. E eu tenho certeza que nesse lugar não vai ser diferente. Juntos nós vamos ver grandes coisas do Senhor neste lugar. Mas não desista, não pare, e seja firmado na palavra, e seja firmado na oração. Mantenha vivo o temor do Senhor. E eu convido você a ficar de pé neste momento. Glória a Deus. E talvez em tudo isso que nós falamos, você tenha alguma dificuldade. E sim, é possível ter dificuldades. Talvez a nossa dificuldade para ler a Bíblia, né? Talvez a gente pega a Bíblia para ler e começa a piscar. Às vezes a gente dobra o joelho para orar e apaga. Eu tenho certeza que com todo mundo já aconteceu isso. Às vezes você vai orar de madrugada, de noite, está cansado. E você começa a orar e começa a falar com o Senhor e você apaga. Mas persista, não desista. Comece lendo um versículo, 2 versículos, um capítulo, um livro inteiro, mas leia. Busque a palavra, aprenda. Tem dúvida? Tira a dúvida. Ah, pastor, eu não entendo isso, e eu também muitas vezes não entendo. Mas juntos nós vamos descobrir, juntos nós vamos aprender. Amém. Mas busque conhecer a palavra. A palavra é a base da sua vida, a palavra é a base do Evangelho. A palavra é o manual do cristão. E que talvez alguma dificuldade dessa nós vamos apresentar ao Senhor. E o Senhor e o Espírito Santo vai te conduzir, vai te ajudar, vai te dar forças, vai te ensinar. Eu quero orar junto com você neste momento. Senhor, eu sou grato a Ti por essa palavra, Senhor. Sabemos que muitas vezes nós falhamos, sim. Somos humanos e